melhor deixar o seu dinheiro investido em 2025 no Tesouro Direto ou em CDBs? Qual que vai render mais? Hoje eu vou te ajudar a escolher o melhor investimento para você, dependendo do seu perfil e dos seus objetivos financeiros. Ainda vou falar dos 3 erros mais comuns de quem investe em CDB e no Tesouro Direto. Nossa, é triste. O Tesouro Direto, ele é ideal para quem busca mais segurança porque ele é garantido pelo próprio governo. Tem gente que vai falar, mas o governo é uma loucura. Tá certo, vários governos são uma loucura aqui no Brasil. Você tem toda a razão nesse ponto, mas em qualquer país do mundo, os tesouros diretos são considerados os investimentos mais seguros. Primeiro que é a única instituição que tem um investimento que tem capacidade de imprimir dinheiro para honrar esses compromissos. É legal ele fazer isso? Óbvio que não. Mas há essa possibilidade. Além do que, se o governo, o tesouro, for à falência, meu amigo, não tem Itaú, Caixa Econômica, não existe instituição financeira que não já foi para bancarrota antes do governo, né? O Tesouro também tem várias opções para objetivos diferentes. Tem o Tesouro Selic, que serve para reserva de emergência, que você pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser, nunca vai ter prejuízo e sempre vai render para cima. Tem o Tesouro IPCA, que oferece proteção contra a inflação, né? Então ele sempre vai render a inflação medida pelo IPCA, mais um bônus, que por sinal tá bem gordinho ultimamente. E tem o Tesouro Pré-fixado para quem quer garantir uma rentabilidade combinada, já sabe exatamente quanto vai sacar lá no fim, né? Porque Tesouro Selic depende do nível da Selic, Tesouro IPCA depende também do nível da inflação medida pelo IPCA. Já os CDBs, eles são emitidos por bancos. Só que você fala, putz, então você acabou de me falar que o Tesouro tem uma segurança maior do que o CDB. Sim, só que os CDBs também contam com a camada de proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Se uma instituição financeira que emitiu o CDB que você está investindo, por exemplo, o Itaú emitiu um CDB e você foi lá e investiu nele. Se o Itaú for à falência, se o Nubank for à falência e você está investindo num CDB do Nubank, o FGC te devolve toda a sua grana limitada a R$250 mil, que é uma camada de proteção bem gordinha. Os CDBs, eles sempre deveriam, nem sempre, mas sempre deveriam oferecer rentabilidades maiores do que o do Tesouro, justamente porque, por definição, eles são um pouquinho mais arriscados do que o Tesouro Direto. Então, se você encontrar um CDB, compara com um título do Tesouro equivalente, pré-fixado, taxas de vencimentos que sejam similares, né? E aí você fala, putz, esse CDB tinha que render mais que o Tesouro. Se não tá rendendo mais, não vale a pena. E todos os CDBs também têm as mesmas opções do Tesouro Direto. Atrelado à Selic, que no caso dos CDBs eles vão se chamar de atrelados ao CDI, mas 100% CDI é a mesma coisa que o Tesouro Selic, então dá no mesmo. E também tem pré-fixado e atrelado ao IPCA. Vamos falar da reserva de emergência? Tesouro Selic eu já falei que é a opção mais, além do Tesouro Selic ser o investimento mais seguro do Brasil, ele é perfeito para reserva de emergência. Só que tem CDB rendendo muito acima da média do mercado, chegando a render 110% do Selic, que é mais do que o Tesouro Selic. Então serve o Tesouro Selic e também serve os CDBs se eles tiverem liquidez diária. Alguns, como eu estava falando, podem render mais do que o Tesouro Selic. Se você entrar aqui no site do Tesouro, que é tesourodireto.com.br, e clicar em títulos e depois em preços e taxas, você vai ver todos os investimentos do Tesouro, mas agora eu quero que você preste atenção no Tesouro Selic. Tem duas opções enquanto eu gravo esse vídeo, o 2027 e o 2029. Às vezes eles lançam os novos, tiram outros, mas vai fazer pouca diferença. Se você reparar, ele vai render sempre o nível da Selic, enquanto eu estou gravando esse vídeo está perto dos 12% ao ano, mais um bonuzinho, pequenininho, mas sempre o que vence depois, nesse caso o Tesouro Selic 2029, tem um bônus maior do que o que vence antes. Então, como praticamente não tem diferença nenhuma, eu sempre dou preferência para esse que tem um bonuzinho um pouquinho maior. Ele vai render, Tesouro Selic, rendendo Selic, mas esse pequeno bonuzinho significa que ele rende ao redor de 100% CDI quando você for comparar com o CDB. Só que esse investimento aqui, o Tesouro Selic, ele tem taxa de custódia de 0,2% ao ano. O que isso quer dizer? Que todo ano, todo o dinheiro que você tem ali aplicado, ele vai descontar 0,2%. Só, isso vale para todos os investimentos do Tesouro, com pouquíssimas exceções, tá? O Tesouro Selic é uma delas, porque se você tiver até 10 mil reais investidos no Tesouro Selic, tá isento dessa taxa de custódia. Se você tiver 11 mil, os 10 mil vão continuar isentos, não vai pagar nada nesse 0,2%. O que exceder, no caso 1.000 reais desse meu exemplo, porque tem 11 mil, vai pagar 0,2% sobre os 1.000 reais. Os 10 mil de saldo inicial vai continuar isento de imposto de renda, não interessa. Se você tiver 100 mil, 10 mil continua isento, 90 mil vai ter essa taxa de 0,2% ao ano. E tem liquidez D+1, ou seja, se você solicitar um resgate hoje, no meio da tarde, ele vai cair na conta que você usou para fazer o investimento no próximo dia útil, beleza? Se fizer de manhã, cai no mesmo dia útil. Ah, quanto que rende? Pô, clica aqui, simula o investimento, coloca quanto você quer investir hoje, vamos supor que você tem 10 mil reais, e vai investir
mais 500 por mês, tá? Você coloca o valor que você quiser, ele já vai simular quanto que você vai ter lá na data de vencimento. No final das contas, você teria investido R$35.000 e a estimativa mostra que você teria lá no fim, já descontando impostos e taxa, 43.500, que é mais, substancialmente mais, do que os 42.000 que você teria na poupança aqui, tá vendo? Tem outras opções? Tem. Por exemplo, o CDB do Banco Sofisa Direto, ele rende 110% do CDI. Significa que se a Selic estiver em 12% ao ano, ele vai render 13,1% ao ano, porque mais 10% de 12% significa 1,2%. Então, essa rentabilidade de 12 mais 1,2% vai render 13,2%, não 13,1%. Mas tem outros, tá? Tem o RDB do Nubank, que rende 100% CDI, ou seja, equivalente aqui ao Tesouro Selic. Tem outras opções, tem CDB do Banco Daicoval, tá? Mas enfim, esse de 110 do Banco Sofisa, ele tem liquidez imediata, o que significa que você pode entrar na sua conta, solicitar o resgate até de final de semana, de feriado, caso você queira fazer um Pix, pagar uma conta, por exemplo. No Tesouro Selic você já viu que é diferente. Quer saber quanto que renderia? Pô, eu clico aqui em alterar parâmetros e aqui ó, dá para eu alterar a rentabilidade para fazer as contas com um CDB de 110% do CDI. E aí ele já mostra aqui ó, que um CDB de 110% do CDI, os mesmos 35 mil investidos, você teria 45.900 nesse CDB de 110%, já descontando imposto de renda. Você passou da fase de reserva de emergência, já está com ela em dia, os próximos aportes podem ser também em CDB ou em Tesouro Direto. Se você tem um objetivo específico, como por exemplo, eu quero dar entrada numa casa daqui 5 anos, eu quero viajar daqui 1 ano, aí o mais indicado pode ser os investimentos pré-fixados, quando você tem objetivos assim de prazos relativamente curtos. Ou se você tem um objetivo de prazo que vai demorar mais tempo, que você vai ficar investindo por mais tempo, porque é um negócio para 5 anos ou mais, por exemplo, aí você já pode escolher os investimentos que são corrigidos pela inflação. Porque como a gente não sabe quanto vai ser o preço das coisas daqui para frente, é legal você contar com esse tipo de proteção contra a inflação. Dentre as opções de tesouro pré-fixado oferecidas hoje, a gente tem o tesouro pré-fixado que vence em 2027, que enquanto eu tô gravando esse vídeo, dá uma olhada na data aqui de publicação, ele tá rendendo 14,24% ao ano. Acredite, é uma rentabilidade alta pra caramba. Ó, se eu clicar em simular o investimento e vir aqui em histórico de preços e taxas, vou buscar aqui o tesouro pré-fixado 2027, você vai ver que essa é a maior rentabilidade já oferecida na história para esse investimento. E essa rentabilidade, o Tesouro corrige ela para cima ou para baixo 3 vezes ao dia. Então, você viu, né? É uma excelente rentabilidade e os CDBs podem render mais. A gente já vai discutir isso. Tem também o Tesouro Pré-fixado 2031, que está rendendo 14% ao ano. E tem esse 2035, que ele paga as rentabilidades 2 vezes ao ano. Eu não gosto muito dele, nem das opções equivalentes no Tesouro IPCA, porque a cada recebimento de rentabilidade 2 vezes por ano, você paga o imposto de renda sobre essa fatia. Nas outras opções, você só vai pagar o imposto de renda lá na hora do vencimento ou se você quiser fazer um resgate antecipado, né? E quanto mais tempo você demora para pagar o imposto de renda, esse dinheiro não pago do imposto de renda gera novas rentabilidades, que é o tal do juro sobre juro. Quanto maior o bolo, mais rápido seu dinheiro cresce. Nesse caso com o Tesouro Pré-fixado 35, né, com juros semestrais, você vai pagando imposto de renda 2 vezes por ano, então o potencial de crescimento dessa grana é muito menor. Tesouro IPCA, o tanto de opção que tem, 2029 rendendo incríveis IPCA mais 7,15. Cara, dá uma olhada no histórico de preços e taxas, você vai ver que é a maior rentabilidade também já oferecida. Nunca antes a gente teve uma taxa de rendimento tão alta para o Tesouro IPCA. Quer fazer uma simulação? Dá para fazer, ó. Tesouro IPCA 2045, ele tá... Se eu colocar os mesmos 10 mil reais iniciais mais 500 reais por mês, que nem da nossa outra simulação, você pode seguir esse caminho aqui e colocar o valor que você quiser, tá bom? Você teria investido daqui até 2045, de 500 em 500 por mês, 132.500, só que isso viraria 409.500 reais. É muito retorno, isso já descontando todos os impostos e taxas. Só que os investimentos de CDBs, eles têm rentabilidade maior. Estou entrando aqui no app Renda Fixa, vamos ver o que a gente tem de CDB hoje aqui para comparar com as rentabilidades do Tesouro Direto. Ó, CDB do Banco Master, disponível na XP Investimentos, ele tá rendendo 17,5% ao ano. Cara, o Tesouro Direto, os pré-fixados, apesar de estar com a rentabilidade excelente, 14, 13,8% ao ano, ainda perde para essa rentabilidade dos CDBs. E assim, esses dias eu tava vendo uma análise feita lá pela nossa amiga Marília, e ela mesmo indicava esse CDB do Banco Master. Você tem que analisar a saúde financeira da instituição financeira emissora, né? Ela falou, pô, super vale a pena, ainda mais com essas taxas. Vamos ver os atrelados ao IPCA, para ver o que a gente tem de CDB hoje. Cara, IPCA mais 9,25, acima do IPCA mais 9 de diferentes instituições financeiras, sendo que no Tesouro IPCA a gente tá IPCA mais 7, IPCA mais 6,8, IPCA mais 6,9. O CDB se encontra assim rentabilidades mais interessantes para prazos de vencimentos diferentes. Nesse caso aqui, os que estão com as melhores rentabilidades são para prazos mais curtinhos. Se você navegar aqui, você vai encontrar
vários prazos de vencimento. Como eu falei, eu gosto de ter as duas opções, né? Agora, se você acha que a inflação vai dar uma debandada, vai dar uma aloprada no curto prazo, talvez valha mais a pena você investir em títulos, em investimentos atrelados ao IPCA, mais pro curto prazo e dar uma equilibrada mais pros anos para frente entre pré-fixado e IPCA. Então, nesse caso, se você está buscando rentabilidade, se você avaliou quem que é a instituição financeira que emitiu aquele CDB, eu acho que é vantajoso você investir num CDB, porque ele vai render mais. Agora tem alguns pontos importantes. Se tiver qualquer chance de você ter que usar sua grana antes do vencimento, é só o Tesouro que dá liquidez diária. Se você resgatar antes no Tesouro, a rentabilidade que você contratou na hora da aplicação ela não é garantida. O CDB, se não for aqueles casos de liquidez diária que serve para reserva de emergência, todos os outros não tem possibilidade de você sacar antes. Então você vai ter que ficar necessariamente até o fim do vencimento. E se você quiser muito a sua grana, a corretora vai falar, beleza, eu posso tentar encontrar alguém para comprar esse investimento de você. Só que eu vou cobrar uma taxa, isso pode significar um grande prejuízo. Então, CDB é para ficar até o vencimento. Outra coisa a se considerar, né, na hora que você está avaliando investir entre Tesouro e CDB. Se você tiver um plano mais de longo prazo, você não vai encontrar CDBs com vencimento de 10 anos. Os mais longos que você vai encontrar, normalmente vão ter vencimento de 8 anos no máximo. Então, se você quiser um investimento de mais longo prazo, as opções que você tem são do Tesouro IPCA, porque tem opção de investimento aqui para durar 20 anos, no caso do Tesouro IPCA 2045, 30 anos, no caso do IPCA 2055, que tem juros semestrais, eu já não gosto tanto. Nem os Tesouro Pré-Fixado tem um vencimento tão longo. Outra coisa, se você tem mais de 250 mil reais para investir, mesmo que você queira ir para os CDBs, que oferecendo rentabilidade melhor, por exemplo, aí já é muito interessante, não que antes dos 250 mil não fosse interessante você diversificar, com certeza, mas mais interessante ainda é você diversificar se tiver mais de 250 mil investido em CDBs, porque a proteção de até 250 mil reais por instituição financeira lá nos CDBs, ela não é a única camada de proteção. O FGC te oferece até 1 milhão de proteção, desde que respeite o teto de 250 mil reais por instituição financeira. Outra dica para garantir bons rendimentos, tanto em CDB como em Tesouro Direto, é deixar o like nesse vídeo. Pô, isso ajuda o algoritmo a investir em conteúdo bom para você, pai. Deixa seu like aí. Em qualquer coisa do Tesouro Direto, a única exceção é o Tesouro Selic, tá? Mas investir em Tesouro Pré-Fixado, Tesouro IPCA, você só vai ter a rentabilidade combinada, no caso do Tesouro Pré-Fixado 2031 de 14% ao ano, se você ficar até o vencimento. Se você resgatar antes, vai depender de quanto essa rentabilidade desse mesmo investimento está sendo oferecida para novos investidores no dia que você solicitar o resgate. Então, se você investiu nesse aqui, Tesouro Pré-Fixado 2031 hoje, a 14% ao ano, quer resgatar daqui, sei lá, 2 anos, antes do vencimento em 2031, e o Tesouro ele está oferecendo não mais 14%, mas 16% ao ano, aí você vai ter uma marcação mercado negativa, ou seja, você não vai receber proporcional ao período que você deixou investido 14% ao ano, mas sim menos, porque na prática o Tesouro ele vai comprar esse título de você e vender para outra pessoa. E por que outro investidor pegaria esse seu investimento que ficando até o vencimento vai ter 14% ao ano, sendo que o próprio Tesouro, nesse meu exemplo, já está oferecendo a 16%. Então ele dá uma amassada enquanto vale o seu investimento no momento, para que quem vai comprar tenha uma taxa de rentabilidade equivalente às novas oferecidas em 16%. Provavelmente quem quiser resgatar antes vai ter marcação a mercado positiva, que é justamente a situação em que você está investindo aqui a 14%, vai se desfazer do seu título antes do vencimento daqui a 2 anos, e o Tesouro não está mais oferecendo o Tesouro Pré-Fixado 2031 para novos investidores a 14%, mas sim a 12%. Nesse caso você vai consegue ter uma rentabilidade maior do que a proporcional por período, 16%, 18%, 20%. Já tem alguns exemplos aqui de vídeos que eu fiz aqui no canal, chegam a 30%, 40% de rentabilidade ao ano, justamente por conta da marcação a mercado. Mas a postura mais prudente é sempre se planejar para ficar até o fim, que você garante a rentabilidade combinada na vírgula. Diquinhas práticas para escolher entre Tesouro Direto e CDB. Primeiro você tem que entender se é o momento. Se você está começando, o foco é Tesouro Selic e CDBs pós-fixados, como é o CDB do Sofisa de 110% do CDI. Já tem reserva de emergência em dia investida nas aplicações que a gente acabou de falar? Você já pode começar a investir diversificando tanto em Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado, mantendo a reserva de emergência investida onde já está. Reserva de emergência em dia, diversificação no Tesouro Direto? Pode começar a diversificar em CDB sem liquidez diária, buscando rentabilidades maiores, como a gente combinou aqui, ao mesmo tempo que você continua contando com uma boa camada de proteção, já que esses investimentos têm proteção do FGC. Um bom CDB, ele precisa render no mínimo 100% do CDI para ser competitivo. Então, você sempre vai comparar qualquer CDB com duas coisas. Com 100% do CDI, ele tem que render mais do que isso, e comparar com o equivalente dele do Tesouro Direto. Se é um pré-fixado, compara com o Tesouro Pré-fixado. Se é um Tesouro IPCA, compara com o Tesouro IPCA, para ver se está valendo a pena
pena aquela rentabilidade versus o risco um pouquinho maior do CDB. Nunca coloque todo o seu dinheiro no mesmo tipo de aplicação. Diversificar é sempre melhor. Quero saber qual desses investimentos você prefere para 2025. Tesouro Direto ou CDB? Comenta aqui. Primeiro erro mais comum é esquecer da liquidez, de olhar para isso. Já vi gente trancando toda a reserva de emergência em CDB sem liquidez. E precisa do dinheiro, não consegue resgatar, né? Não cometa esse erro. Segundo erro é não diversificar a reserva de emergência. Até bem pouco tempo atrás, deixar toda a reserva de emergência em Tesouro Selic não tinha nenhum problema. Agora, com essas paralisações aí do Tesouro Direto, é fundamental você diversificar em pelo menos mais uma opção. Eu gosto de deixar, sei lá, 70% da reserva de emergência em Tesouro Selic e 30% num CDB de liquidez imediata, como eu comentei. Terceiro erro é olhar só a rentabilidade, né? Uma rentabilidade gordinha é da hora, mas não adianta se você precisar do dinheiro e ele estiver preso, né? Ou se você precisar dar toda a sua grana num CDB de um banco bem arriscado, bem pequenininho, aciona o FGC, ele vai te devolver sua grana, mas você vai ficar sem acesso a ela por 1, 2 meses pelo menos. Quarto erro é esquecer que tem imposto, né? Lembrar que tem imposto de renda sobre a rentabilidade. Quanto mais tempo você deixar, menor é a alíquota de imposto de renda, que nem tá aparecendo aí na tela. E nos primeiros 30 dias, se você resgatar depois, até 30 dias depois da sua aplicação, tem IOF. Então, evite. Lembrou do like? Clica nessa bolinha e se inscreve. A gente se vê na próxima.